Então tá jóia. Esperando aqui no YouTube para ver se a coisa já está no conexão excelente. Parece que já estamos conectados. Deixa eu ver. Parece que já estamos conectados. O pessoal aí. Opa, aqui, Ó, ó. o Leandro tá lá, opa, nós de novo. É nós de novo. Bacana, Leandro. Mas como é que tá? Já chegou o som? Tá tudo certo aí? É claro que se não chegou, vocês não vão saber que eu perguntei, né? Tá certo, né? E vocês que estão aí no LiberaChat já estão assistindo a transmissão dessa Tá nossa. ok, já que eu já acompanhei aqui no outro PC. Ah, então maravilha. Então o Cretil já está vendo aí que deu ok. É ele que vai comandar a partir de agora os próximos 50 Ó, minutos. E vamos lá. então fique aí com o professor Cretil e a FAQ sobre o Debian, né? FAQ do É Debian. isso aí. Obrigado, Blau. Deixa eu E fazer só boa uma coisa tarde. aqui, ô Cretil. Pois não? Eu vou mudar a cena, porque aquele probleminha que a gente conversou antes. Sim. Isso, eu vou fechar aqui esse nosso chat. Agora é o seu slide bonito, nessa cor linda, né? Tá bem apresentado aqui, tá bem representado no nosso Jitsi. Você não devia falar isso, né? Porque para quem ainda não sabe, eu já falei em outros eventos, mas para quem ainda não sabe, esse layout aí tudo foi um trabalho de quem é do ramo, né? O senhor Blau Araújo, Aliás, companheiro. Cretil, antes de você começar, eu ia te pedir uma Pois não. coisa. Tem uma informação que o Heriberto passou que é muito importante. A gente está comemorando já, é o release party do Bullseye, tudo certo, tranquilo, é festa. Mas é importante o pessoal saber, né, que pode até não acontecer hoje ainda essa Exato. atualização, né? Então, se você É, puder também. eu tô acompanhando aqui, né? Eu também, estou com o terminal ligado fazendo aquele. Para ver se as coisas já estão, né? Aham. Mas estamos lá. Maravilha, Cretil, fica à vontade aí. Então tá bom. Então vamos lá. Uma boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso aqui estar nessa festa e contar aí com a audiência de vocês, né? E estamos hoje aqui para falar sobre os mitos, ou alguns mitos que dizem respeito aí ao Debian, né? Aqui em Debianópolis 2021, eu sou o Cretiel, sou engenheiro, trabalho aí com o GNU Linux há um pouco mais de 20 anos, tenho uma certificação LPI, sou um Debian maintainer do projeto Debian, cuido de alguns pacotes lá no Debian, tenho aí uma pós-graduação em segurança da informação e auditoria, sou um esperantista meio enferrujado, um falante do idioma Esperanto, um aficionado pelo Debian, é o meu único sistema, é o único sistema que eu uso, que eu tenho uma paixão muito grande mesmo, né, e acho que além de ser um dos principais projetos de software livre do mundo, é um sistema operacional, a distribuição do sistema operacional muito bacana de ser usada e tudo, né? E sou um aficionado aí do cubo mágico, né? A nossa proposta hoje, então, é falar de algumas dúvidas, de alguns fatos, tentar desmistificar, né? Hoje é um dia especial, né? Ontem foi o famoso dia do azar, para quem é supersticioso, né? Uma sexta-feira 13, né? Então hoje é sábado 14, né? E justamente tem a ver com esse tema, porque eu quero desmistificar algumas coisas que são faladas sobre o Debian, né? E aí a gente vai refletir um pouco sobre o que é o Debian, o que significa esse lançamento de um Debian, falar sobre as mídias de instalação possíveis de serem usadas, falar e discutir, refletir sobre essa ideia que muita gente fala, o Debian vem com isso, o Debian vem com aquilo, refletir sobre esse negócio de reinstalar, muita gente preocupada nesse momento de transição, se vai ter ou não que reinstalar o sistema para poder usar a versão mais nova, discutir e falar sobre problemas de dependências e os famigerados firmwares, né, que são a dor de cabeça de muita gente aí, né? Muito bem, o que é o Debian? Né? Então, o Debian. Bom, o Debian a gente pode entender como o projeto Debian, ou seja, as pessoas todas espalhadas pelo mundo que, desde 1993, vêm produzindo essa derivação do sistema operacional GNU chamada Debian, e que usa, dentre alguns dos kernels, o Linux, de forma mais padrão, mas que também há outras
versões do projeto Debian, distribuindo o kernel Hurd, o kernel Kafir BSD, não de forma oficial, como inclusive o Heriberto mostrou na palestra anterior, né? Mas a gente pode falar o Debian se referindo ao projeto do Debian. Então, as pessoas todas envolvidas e também os compromissos que o Debian assume. E esses compromissos estão lá muito bem escritos no contrato social do Debian, que fala várias coisas, dentre as que o objetivo do Debian é o cuidado com o software livre, o Debian não esconde problemas, o Debian é transparente, né? E a gente viu também lá pelo Debian Tracker que está tudo lá à disposição, sem qualquer tipo de login, sem qualquer tipo de identificação, você consegue ter acesso a tudo que está acontecendo no projeto Debian. E muito importante, dentro desses compromissos, é a DFSG, ou Debian Free Software Guidelines, ou Guia de Definição do que é software livre para o projeto Debian. São 10 itens que estão disponíveis lá no site, inclusive desses 10 itens foi feito lá uma espécie de copia e cola, né, para gerar a definição do que é open source. Então, a gente pode entender por Debian essa estrutura, né, essa estrutura de pessoas e compromissos. Mas também a gente pode dizer que é o Debian uma das versões do Debian, né? O Debian dispõe simultaneamente, pelo menos, de algumas versões. Quais versões? A versão que está no estágio estável, a versão que é anterior ao estágio estável, a que é anterior da anterior, então, stable e old stable, mas também a gente tem a versão que está sendo preparada para ser a futura versão estável, então esse é o estágio testing, e a versão de entrada do projeto Debian, dos pacotes no projeto Debian, que é a versão seed, também conhecida como unstable. Então, a gente tem, e poderia chamar de Debian, uma dessas versões. Acontece que essas versões são distribuídas em diversas arquiteturas. Se não me falha a memória, agora são 9 as arquiteturas de hardware, então processadores para os quais o projeto Debian compila seus pacotes para serem disponibilizados e usados por essas arquiteturas de hardware. Então, processador de 32 bits, por exemplo, e 386, ou o mais comum, que é o que eu tenho aqui no meu PC, de 64 bits, da arquitetura que é no Debian conhecida como AMD64, independente de ser Intel ou de ser AMD ou qualquer outro fabricante de processadores que respeitem a arquitetura x86-64. Mas também tem para a arquitetura ARM, S390 e uma porção delas. Então, isso também a gente poderia chamar de o Debian. E o Debian, uma das formas que o Debian fornece para que ele possa ser instalado são imagens de arquivos ISO, para você poder preparar um CD, para você poder preparar um DVD, ou para você fazer uma cópia disso, despejo disso num pendrive, e a partir daí fazer a instalação. E também são várias as ISOs que são disponibilizadas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Mas a gente também pode dizer que o Debian seria o meu ou o seu Debian, ou seja, a sua instalação de Debian, a minha instalação de Debian. Então é complicado quando alguém fala o Debian, a que ele está se referindo, né? E é por isso que surgem muitos mitos em relação a isso, né? Então, o Debian, o que seria o Debian? A gente viu que são mais de 68 mil pacotes disponíveis para quem quiser utilizar, para cada uma das arquiteturas, para cada uma das versões e assim por diante, a gente tem aí aproximadamente 68 mil pacotes. Então, tudo isso é o Debian. Então, são muitas coisas que podem ser chamadas de Debian, por isso que fica complicado quando alguém fala uma frase se referindo ao Debian como se fosse uma coisa única, né? Um assunto que eu quero refletir é justamente sobre o lançamento, né? O que seria esse tal lançamento? Então, repare, eu disse que o Debian tem várias versões e cada uma dessas versões está num determinado estágio. Em desenvolvimento de software, isso é muito comum. O desenvolvimento do software ou de um projeto de software passa por estágios, né? Que em inglês é o branch, né? Que são ramos do desenvolvimento. Atualmente, a versão que é considerada estável pelo Debian se chama Buster, e é a versão número 10,
e ela foi considerada estável, portanto, foi feito o lançamento no dia 6 de julho de 2019. A versão Bullseye, ou Bullseye, melhor dizendo, que eu sempre erro esse nome, que é a versão número 11, cujo lançamento, ou seja, ela será considerada ou não, mas está programado para ser considerada a versão estável exatamente no dia de hoje, que é o que justifica, inclusive, a nossa festa. A próxima versão do Debian, que ainda não existe, é a Bookworm, que será, no futuro, a versão 12. Se tudo correr bem hoje, a versão Bullseye virando a versão estável, imediatamente surge um diretório, é feito um diretório chamado Bookworm, que tem todos os pacotes lá que já fazem parte do projeto Debian. Então, a partir desse momento, quer dizer, a partir do momento do lançamento de uma versão do Debian estável, a outra versão também está lá disponível em estágio de testing, sendo preparada. Então, a palavra lançamento, ela pode causar uma certa confusão, porque pode dar a ideia que está guardado em algum lugar, e aí, naquele dia e momento, é lançado. Então, somente seria, a partir daí, disponível para as pessoas. Mas não é o que acontece aqui no projeto Debian. Então, tão logo o Bullseye seja a versão estável, imediatamente a isso a gente tem a versão Bookworm. E ela pode ser usada. Ela não deve ser usada, não é recomendada pelo Debian para ser usado em servidores, em desktops corporativos e coisas desse tipo, porque não é a versão estável do Debian, mas ela está lá disponível e as pessoas podem usar. Então, o Bullseye, tem um monte de gente que já usa o Bullseye desde que o Buster foi lançado. Então, muita gente em desktops usa a versão que está no estágio de desenvolvimento de testings. E isso é ruim? Olha, depende, é claro, de cada caso. Eu não acho ruim. Eu acho bem bom, acho que para um desktop pessoal e tudo, se você gostar de ter programas em versões mais recentes, eu acho interessante, acho bacana, recomendo para muita gente, que muita gente possa fazer isso. É claro que no ambiente de corporações, de empresas, por conta da maneira com que esse processo de desenvolvimento se dá, não é? Então, os programas permanecem nas suas versões desde o fechamento. Então, portanto, hoje, lançando o Bullseye como versão estável, a versão de cada um dos programas permanecerá a mesma durante todo o processo em que o Bullseye será a versão estável. Mas isso não quer dizer, primeiro, que é um dos mitos, o Debian tem pacotes antigos. Não, não é verdade isso. O Debian tem versões de programas que se mantêm na versão estável durante, historicamente, aproximadamente 2 anos. Mas não quer dizer que os pacotes sejam antigos, porque mesmo na versão estável são feitas alterações, mas alterações que corrigem bugs, que corrigem problemas de segurança. Então, os pacotes são atualizados frequente e constantemente, mas a versão do programa permanece a mesma. É isso, inclusive, que dá a estabilidade tão falada e tão percebida por quem usa o Debian dos programas, né? Porque são programas que já foram exaustivamente testados naquela versão. Porque uma nova versão de programa é muito interessante, mas uma nova versão de programa é também um potencial novo problema, novos bugs, coisas que ainda não foram efetivamente testadas. Então, como o Debian é usado numa infinidade de computadores para resolver uma porção de coisas e tudo, é a política do Debian manter aquela versão. Então, muita gente erroneamente pensa que o pacote do Debian é antigo. Por quê? Porque essas pessoas costumam comparar isso a outras versões de sistema operacional GNU Linux, como, por exemplo, algumas derivadas do projeto Debian, como é o caso do Ubuntu, do Mint, do Pop! OS, que é derivado do Ubuntu, e assim tantas outras. A maioria delas, o Ubuntu, por exemplo, ela deriva de uma versão que é a versão que eu uso aqui, que é a versão chamada SID. Essa não muda de nome, é sempre SID, que é a versão também conhecida no Debian como unstable ou instável. Mas é preciso entender, inclusive, o que é esse instável. Esse instável tem a ver com a mecânica de atualização dos pacotes. Então, quem usa Debian SID
se depara muitas vezes, durante todo o curso de amadurecimento do desenvolvimento do Debian, com algumas circunstâncias, como, por exemplo, eu tenho lá um pacote A, esse pacote A depende de um pacote B. E aí, o mantenedor do pacote A atualiza o pacote B, mas ainda não tem a dependência dele, não veio ainda. Não foi atualizada pelo seu mantenedor. Então, você vai ter uma condição em que você tem um pacote que, embora exista atualização para ele, ela não pode ser instalada ainda, porque ela depende de um outro cuja atualização não chegou. Então, essa é a tal instabilidade a que se refere o nome unstable. Eu uso no meu desktop, há alguma coisa em torno de 11 anos, a versão SID, que é o que o Debian oferece mais próximo do que seria o chamado rolling release, um versionamento rolando, né? Quer dizer, que não tem um versionamento. Né? Então, não é propriamente, estritamente, o SID não é um rolling release, né? Inclusive neste período, desde que o processo de congelamento do Debian para o seu lançamento de versão estável começa, a velocidade de atualização dos pacotes no SID reduz bastante. Então, quem gosta dessa mecânica, dessa dinâmica de troca pacote, que é o meu caso, fica meio chateado nessa época, assim, poxa, nada de atualização, porque no dia a dia a gente tem aí 50, 60, 100, 200 atualizações o tempo inteiro. Atualiza hoje um pacote, dali a 2, 3 horas atualiza outra vez o mesmo pacote, né? Porque é justamente para isso que serve essa versão. É aí a porta de entrada. É aí, na versão SID, que entram as novas versões de pacotes, que entram novos pacotes de programas que ainda não tinham sido empacotados no Debian, né? Então, essa dinâmica é que vai proporcionando. Então, os meus pacotes, por exemplo, no SID, são mais recentes do que no Ubuntu, porque o desenvolvimento do Ubuntu parou num determinado momento, né? Então, como é que a coisa funciona? Quando o mantenedor do pacote do Debian coloca uma versão nova no SID, dali alguma coisa em torno de 1h30, 2 horas, os robôs do Ubuntu vão lá e pegam esse pacote. E isso entra dentro do período de desenvolvimento do Ubuntu, né? Então, daqui que o Ubuntu seja lançada, a versão é a versão que eu já tinha aqui há algum tempo, né? Então, os meus pacotes são mais recentes, por exemplo, do que os pacotes que estão no Ubuntu. Então, essa ideia, o mito que eu quero quebrar aqui é a ideia de que o Debian tem pacotes antigos. Não, não tem. O Debian tem pacotes atualizados, novos, de programas que estão numa versão estável. Quanto mais próximo você está do lançamento, mais recente é o programa. Então, hoje vai ser lançado o Bullseye. Então, as versões dos programas estão dentro da data. Daqui, como foi ontem, o Debian estável, tem pacotes que estavam na sua versão desde 2019. Então, você vai ter essa sensação de que a coisa é antiga. Então, se você comparar uma versão do Debian estável à versão do Ubuntu, você vai ter essa sensação, poxa, no Debian é mais antigo do que no Ubuntu. Mas não é. É na versão estável do Debian que está mais antigo que a versão do Ubuntu. Então, se você é um usuário que gosta das coisas mais recentes, você simplesmente pode usar uma versão mais recente do Debian. Eu recomendo, para quem tem um desktop e está interessado em lidar com isso de uma forma mais envolvida no processo, use pelo menos a versão que está no estágio de desenvolvimento testing, porque aí você tem uma velocidade sem esses eventuais desconfortos que acontecem no SID, né? Porque o pacote passa um tempo no SID e automaticamente, mediante certas condições, vai para os testes, né? Então, você não encontra o tipo de incompatibilidade que pode acontecer temporariamente no SID, você não encontra isso no teste. Então, para quem tem um desktop, está a fim de curtir coisas mais recentes, eu recomendo sempre o Debian Testing. Ainda na história de se falar o Debian, a gente tem várias formas, várias mídias diferentes para poder fazer a instalação, porque o Debian pode ser instalado de muitas formas, não é só uma única forma, né? O Debian distribui na versão estável, pelo menos sempre essas formas que eu vou falar aqui. Uma dessas imagens chama-se NetInst, então é uma instalação feita para ser feita via rede. Então, é uma mídia pequena, tem lá 700, 600, 700 MB para caber num CD,
inclusive, e ela traz dentro dela uma quantidade de pacotes pequena, só do sistema básico, né? Mas é possível instalar um Debian completo, ou seja, completo no sentido de ser usável para qualquer coisa, né? Mas ele tem poucos pacotes ali naquela mídia, naquele CD. Então, você instala com ele apenas o sistema básico, a não ser que você tenha rede. Se você tem conectividade de rede, aí usando a mídia NetInst, você instala o que você quiser de tudo que tiver no Debian. Então, essa forma de fazer a instalação, ela é bem recomendada para quem vai ter, durante a instalação, rede, sem nenhum problema. Outro tipo de mídia que o Debian distribui é em DVDs. E aí tem mais de um DVD, mas o primeiro DVD, que é o mais utilizado pelo pessoal, já tem um pouco mais de pacotes ali naquele DVD. De modo que é possível instalar um sistema básico, mas também é somente, se eu quiser só instalar o sistema básico, eu posso também, usando a imagem de DVD, não sou obrigado a instalar nada além do sistema básico, mas se eu quiser instalar um ambiente de desktop, nesta mídia de DVD já vieram vários ambientes de desktop, por exemplo, o GNOME, o XFCE, o MATE e tantos outros ali que já estão disponíveis nesta mídia, que tem aí em torno de 3,7, um pouco menos do que 4 GB, justamente para caber dentro de um DVD. O mais comum nos dias de hoje nem é se usar CD e DVD. Muitas máquinas, a minha, por exemplo, não tem leitor, nem gravador de DVD, nem de CD. E eu faço a instalação, se eu for fazer uma instalação desse tipo, eu vou usar um pendrive. Então, a gente usa a imagem fornecida pelo Debian para preparar um pendrive. Tem vários programas para fazer isso, né? Uma outra forma de instalação, que, aliás, é a minha predileta, é usando uma ferramenta chamada Debootstrap. Tenho até um vídeo lá no meu canal que mostra como é que usa essa ferramenta, e eu gravei um tutorial em que eu uso um live CD do Ubuntu para poder fazer a instalação do Debian, usando essa ferramenta Debootstrap. Então, essa ferramenta Debootstrap é, na verdade, o que roda debaixo dos panos no instalador. É uma forma bem bacana de fazer. As mídias live CD, elas são um pouquinho diferentes, porque você pode usá-las sem sequer precisar instalar. Você pode preparar um pendrive ou gravar um DVD, etc., e dar boot por esse DVD ou esse pendrive e experimentar o Debian sem sequer precisar instalá-lo. Mas, ao mesmo tempo, tem um instalador específico que usa o ambiente gráfico, inclusive, para poder fazer a instalação do Debian. Então, tem várias formas, e tem muitas outras, através de rede, através de virtualização, que podem ser utilizadas para instalar uma versão de Debian. Eu não gosto justamente dessa expressão, porque eu ouço muitas vezes, o Debian vem com... Essa expressão, a meu ver, ela deriva de um espaço de tempo anterior, em que, e às vezes que se torna um certo vício, de como são os sistemas operacionais proprietários, ou, por exemplo, o Windows, né? Então, o Windows versão tal, ele vem com tal coisa, porque ele é aquilo, pronto, é aquilo que ele tem, só tem aquela forma, só tem um CD de instalação, só tem um DVD de instalação, é aquele jeito que é, né? E aí talvez resquícios disso apareçam nisso. Então, o Debian não vem com... Por quê? Porque depende do que você instalou, de como você instalou e etc. É claro que se você fizer o que a gente poderia chamar de instalação padrão, que seria o quê? Pegar uma dessas mídias distribuídas pelo Debian e, durante o processo de instalação, escolher todas as opções padrão. Então, vai vir um ambiente de desktop, atualmente o que vem na instalação padrão é o GNOME, né? Então, é assim que o processo vai se dar. Mas ele não vem com, né? É você quem escolhe. Se você não quiser instalar ambiente de desktop nenhum, você não instala. Se você quiser instalar depois, você pode instalar depois. Então, essa ideia de vem com dá uma ideia errônea de como é o processo de instalação do Debian e de como é que é o Debian, né? A gente tem vários ambientes possíveis, inclusive é difícil de identificar só olhando uma tela, né? Que versão de Debian que é, porque cada versão diferente pode usar ambientes diferentes. Então, quando você olha a minha tela, se você conhecer os vários ambientes, você até pode dizer, ele está usando tal ambiente. Mas qual será a versão de Debian?
Não tem como saber. É diferente completamente do que acontece em sistemas operacionais proprietários, né? Alguém que bate a tela bate o olho numa tela do Windows e diz, isso aí é o Windows tal, o Windows 7 pecados capitais, a 8ª porcaria do mundo, o 10 necessário, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, aqui não, aqui a gente tem liberdade de escolher o que a gente quer, né? O projeto Debian considera que, justamente por conta do compromisso que tem com o software livre, que o que é o Debian para o projeto Debian? São todos os pacotes que estão numa seção do repositório chamada main, onde tem exclusivamente softwares livres, que, aliás, é tudo o que eu tenho aqui na minha máquina. Eu só uso pacotes do repositório main. Eu não uso pacotes nem do contrib, que é uma outra seção do repositório, onde há softwares exclusivamente softwares livres, mas que ou dependem de um software que não é livre, ou servem apenas para instalar um software que não é livre, né? Exemplo disso, por exemplo, a gente tinha o Flash, quando tinha o Flash, né? Mas tem outros exemplos, como, por exemplo, fontes de texto da Microsoft. Então, existe um pacote na seção Contrib que baixa esses arquivos de fonte e instala, fonte de texto, e instala para você poder utilizar. Então, eles dependem de um software não livre, por isso estão no Contrib. Se algum software precisar de um software não livre para ser construído, como é o caso, por exemplo, do VirtualBox, o VirtualBox não está no main, porque ele depende, uma BIOS lá do VirtualBox, depende de um compilador que não é livre. Então, ele não pode estar no main. No main é 100% livre, sem dependência com nada que não seja livre. E, por último, temos a seção non-free. Essa seção non-free, ela tem, de fato, softwares não livres, né? Fundamentalmente, o que tem nessa seção são os tais firmwares, que eu vou mais para frente falar deles, né? Mas é uma seção separada onde tem esses programas que são proprietários e que não são instalados de forma automatizada, de forma automática, sem o conhecimento e sem a decisão do usuário, né? Então, isso é importante de sacar. Por quê? Porque isso dá uma ideia, e isso é um dos mitos muito importantes a serem quebrados, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você imagine duas pessoas amigas, né? Aí uma pessoa resolveu instalar o Debian, eu prefiro o Debian, gostei do Debian e tal, eu vou instalar o Debian. A outra fala, não, eu quero instalar o Linux Mint, por exemplo. Aí cada uma instala, e o que acontece? Acontece que, eventualmente, no notebook, igualzinho, mesmo notebook dessas duas pessoas, no Debian não funcionou o Wi-Fi. Mas aqui no Linux Mint funcionou. Tá vendo? Vai dizer tá vendo? O Linux Mint é melhor do que o Debian, porque no Debian aí não funcionou e no Linux Mint aqui funcionou. E a pessoa não percebe o porquê que funcionou em um e o porquê que não funcionou no outro. E a partir daí, inclusive, pode tirar uma ideia de que o Debian é mais difícil, de que as coisas no Debian não funcionam e tudo, que é uma ideia completamente errada, né? O porquê que não funcionou no Debian? Não funcionou no Debian porque faltava alguma coisa que não era livre. Quer dizer, o hardware que você comprou, adquiriu, o seu hardware, foi fabricado por um fabricante que não respeita o seu direito, a sua liberdade de usuário, né? E para que aquilo funcione, precisa de algo não livre. Como a instalação do Debian não coloca esse algo não livre, não funciona. Já uma instalação de Mint ou de Ubuntu, sem que o usuário se dê conta, no Ubuntu, por exemplo, tem lá uma seleção que você gostaria de instalar software de terceiros? Isso assim, é passado de uma forma muito amena, né? E a meu ver, não é transparente, né? Não está dizendo lá, olha, você quer que eu instale software não livre? Depois, seja claro, né? Outras distribuições nem falam isso, já sai instalando sem mesmo que você se dê conta de que isso está acontecendo, né? Então, imaginar que o Debian é menos compatível do que qualquer outra distribuição é um equívoco, né? Porque o que essa outra distribuição fez? Ela instalou os mesmos pacotes, mas já colocou o tal do firmware não livre. E aí, o hardware que exigia aquele firmware não livre passou a funcionar. E, para mim, isso é muito importante, porque eu acho que é importante você saber o que você está escolhendo, né? Quais são as decisões que você está tomando. Se você tem um hardware
que exige um software não livre para ele funcionar, é importante que você saiba isso, até para você decidir o que você quer fazer. Se você quer trocar esse hardware, se você quer simplesmente não usar esse hardware, ou se você vai, sabendo disso, sabendo que está jogando fora um pouco da sua liberdade de software, usar aquele hardware usando um software não livre. Mas é você quem tem que decidir. Não deve ser ninguém, não deve ser o Creteu que deve decidir se você faz isso ou não, não deve ser o Blau, não deve ser ninguém, não deve ser o Debian, não deve ser o Ubuntu, não deve ser o Mint. Somente você é que tem o direito de decidir o que você vai fazer. E eu acho que essa decisão tem que ser consciente, né? Eu não acho ninguém que alguém tenha menos valor, que seja menos importante, porque escolheu usar um software não livre. Isso é uma decisão que deve caber a cada um, mas eu espero que essa decisão sempre seja uma decisão consciente, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está perdendo, inclusive. Nesta época em que a gente tem o lançamento de uma nova versão estável do Debian, sempre surge, muitas vezes, essa ideia, também resquício lá de versões do sistema operacional, de reinstalar. Eu vou ter que reinstalar porque saiu uma nova versão, eu já vou pegar aqui a nova ISO e eu vou instalar outra vez o Debian, eu vou reinstalar o Debian para ter a versão mais recente. Não, isso não é necessário ser feito, até porque é lema do meu curso, do meu canal, reinstalar jamais, né? Por quê? Porque o Debian é feito para que você possa atualizar, né? Então você pode pegar a sua versão de Debian, qualquer que ela seja, que tem lá programas que ficaram antigos, né? E fazer a atualização de uma versão para outra versão. E todos esses programas que você tem instalado serão atualizados, todos esses pacotes serão atualizados com a versão que estiverem disponíveis para aquela que você está atualizando. Isso é muito interessante de ser feito. É claro que, especialmente se você tem pacotes que não são do Debian, aí você pode ter problemas. Se você tem pacotes que estão só no Debian, que estão no Debian, né, que são dos repositórios oficiais do Debian, esses problemas foram cuidados pela equipe ou pelos desenvolvedores, pelos mantenedores e pela equipe de lançamento, né, pela equipe de release, que cuida justamente desse processo de release, né? Então, numa circunstância dessa, e a gente também tem um vídeo lá no canal explicando como é que lida com alguns desses eventuais problemas que possam ocorrer durante um processo de atualização, né? E é justamente por isso que, quando a gente faz isso em servidor, a gente tem que planejar quando vai fazer a atualização. Saber o que está envolvido nessa atualização, o que vai mudar e o que vai repercutir, né? Porque, às vezes, a gente pode ter uma aplicação legada que precise funcionar com uma determinada versão do software e, na atualização, esse aplicativo legado que a gente tem deixará de funcionar. Então, a gente tem que analisar isso para saber qual é a circunstância, qual é o momento, se é o momento de fazer uma atualização, mas sempre reinstalar jamais, né? Eu gosto de fazer esse processo de trocar de máquina ou de trocar de computador virtual para real, usando o que eu chamo de transplante, né, que é uma transferência da instalação que está num dispositivo para um outro dispositivo. Também tem vídeo no nosso canal explicando como fazer isso, né? Uma das coisas que se fala sobre o Debian, especialmente para o pessoal que usa um monte de pacotes que não estão no Debian, o Debian quebrou. Não, o que seria quebrar uma distribuição? Quebrar uma distribuição, fundamentalmente, é chegar numa situação em que os pacotes estão com inconsistência, né? O pacote A depende do B, de uma determinada versão, da versão 1, por exemplo. Mas o pacote C depende da versão 2 do B. E agora? Então, tem que remover esse. Mas se eu for remover esse, vai precisar remover aquele. E assim fica uma inconsistência. Inconsistência gerada porque alguém instalou pacotes que não são dos repositórios do Debian. Portanto, essas inconsistências não foram verificadas pela equipe do Debian. Quando você instala pacotes que são do Debian, só do Debian, estão lá nos repositórios do Debian, você não tem esse problema, né? Mas mesmo que eventualmente tenha, ou seja, que você, por algum motivo,
alguma coisa que você precisou de fora do Debian, aí quebrou, ou seja, gerou essa inconsistência, é sempre possível, sabendo fazer, com o devido cuidado, entendendo como é que essas coisas funcionam, fazendo o que seria o desquebrar, né? Ou seja, eventualmente eliminar um pacote antes de fazer a atualização, depois eventualmente colocar a versão mais recente desse pacote. Então sempre é possível desquebrar, mesmo que tenha sido quebrado. Agora, para quem usa Debian estável e para quem usa os pacotes vindos do repositório do Debian, eu não conheço essa história de quebrar e de gerar essas inconsistências, né? Então, é um alerta que eu acho que é importante da gente prestar atenção, né? E sempre surgem, então, os tais dos problemas de dependência, né? É muito importante todos entenderem o que são essas tais dependências, né? Essas dependências, elas existem porque no software livre e num sistema de empacotamento como é o do Debian, não se empacota para se colocar um programa no Debian, não precisa colocar tudo o que o programa precisa para funcionar num único pacote. Não, esse programa que para funcionar no Debian vai precisar de outros pacotes, ou seja, outras pessoas cuidando, né? Então é um processo colaborativo, né? Quando a gente usa os pacotes que estão nos repositórios do Debian, toda essa relação de interdependência, que só é problema para quem está mantendo isso, então isso é uma demanda, isso é um problema, é uma coisa que o desenvolvedor do Debian, o mantenedor do Debian, tem que cuidar. Mas você que está aí usando e instalando, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque os mantenedores já se preocuparam e entregaram para você um sistema que está todo integrado, tudo funciona azeitado, né? Tudo bonitinho. Você instala um pacote, remove outro, instala, remove, e não vai ter problema de dependência nenhum, porque está tudo integrado. Agora, quando você usa, e isso acontece para muita gente, e nenhum problema que você usa, não é proibido usar pacotes de fora do Debian, mas você precisa entender que quando você usa um pacote de fora do Debian, você está justamente abdicando de toda a força de trabalho dos desenvolvedores e mantenedores do Debian em produzir um sistema todo integrado. Nenhum problema que você faça isso, mas você tem que saber que é você que tem que cuidar disso, né? Então, você tem que saber que versão desse outro programa você vai usar, você tem que saber se ele é ou não é compatível com os outros pacotes que estão instalados e tudo mais, né? E a gente vê muito o que a gente chama de franking Debian, né? Então, a gente roda lá um comandinho chamado apt policy, que mostra todos os repositórios que a pessoa está usando, e aí a gente vê lá os repositórios do Debian e mais 5, 6, 7, 8, 10, já vi máquina com 10 outros repositórios de fora do Debian. Então, será que dá para chamar essa instalação de um Debian? A meu ver, não dá. É um franking Debian mesmo, né? É uma mistureba danada, é uma junção de coisas que não estão integradas. Então, é importante vencer esse mito, né? Eu hoje mesmo vi alguém num grupo falando, porque no Debian dá problema e na versão da distribuição tal não dá problema. De novo, ele pega o Debian estável, que tem lá toda essa ligação bonitinha dos pacotes e quer instalar um pacote recente que não vai se encaixar direito no Debian estável, né? Se ele pelo menos usasse o Debian Testing, esse processo seria mais simples, que é no fim o que ele faz, né? Quando ele usa o Mint, quando ele usa o Ubuntu, o Pop! OS, ele está justamente partindo desta base, da base do Debian Unstable. Então, aquele pacote se integra melhor ali, porque eles são de uma época mais próxima, né? Então, o Debian não tem problema de dependência nenhuma, né? Quando sai uma versão como hoje, que vai ser lançado como versão estável, a versão do C, tudo que foi problema, que precisava de cuidar com dependências, foi resolvido pelos Debian Developers e Debian Maintainers. Então, está tudo redondinho, tudo bonitinho, não tem problema de nada. Quando você for fazer a sua atualização, você pode fazê-la tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Agora, de novo, insisto, se você tiver um monte de pacotes de fora do Debian, é você quem tem que cuidar disso. Então, o que eu sugiro? Se você tem uma porção de pacotes de fora do Debian, eu sugiro, num primeiro momento, você tentar fazer a atualização e ver se ela
se comporta adequadamente. Se ela não se comportar, ou seja, se surgirem circunstâncias desta inconsistência, você pode remover esse pacote que é de fora do Debian, ou esses pacotes que são de fora do Debian, fazer a atualização e depois colocá-los novamente nas versões compatíveis com essa integração toda dentro da sua nova versão de Debian. Não é um processo difícil, mas é algo que tem que ser feito com cuidado, né? Então, aí você não vai ter a tal problema de dependência. Outro fator importante, que é sempre, para mim, muito importante de ressaltar, são os firmwares, né? Um dia desses, um amigo aí colocou, para tirar sarro meu, porque sabe que eu tenho implicação com os firmwares, porque eu tenho o interesse e o objetivo de estar sempre livre e garantir a minha liberdade de software, né? E ele, então, contava, olha, poxa, o meu Wi-Fi aqui não funcionou no Debian, né? Aí eu falei, mas me manda aí qual é o dispositivo que eu posso te ajudar. Aí ele não é um usuário iniciante, né? Ele foi lá e procurou e tal, e viu que o que ele precisava era um firmware para aquela placa de rede Wi-Fi funcionar. Quer dizer, o fabricante fez um produto que exige que, para ser funcional, um software não livre, que está lá nesse tal firmware, que é um programa que roda no próprio dispositivo, né? Aí ele mandou uma mensagem para mim, para tirar sarro, provocando, né? Que eles, nada como um firmware para resolver o problema, né? E eu imediatamente respondi para ele, não, amigo, o firmware não é a solução. Na verdade, o firmware é o problema, né? Por que o firmware é o problema? Porque o firmware não é livre. E ele não sendo livre, você perderá a sua liberdade de software usando aquele firmware não livre. Então, é importante, a meu ver, que a gente tenha esses cuidados, né, para saber o que está acontecendo. Aqui na minha máquina, por exemplo, eu uso a versão de kernel que é o Linux Libre, né? E o Linux Libre é uma versão derivada do Linux, no qual são retirados todos os chamados blobs, ou seja, software, é um nome bonito, técnico, porque são softwares não livres, ou seja, são softwares cujo conteúdo do fonte não está à disposição, não pode ser auditado, não pode ser modificado, etc., né? Então, são incluídas no kernel, eventualmente, no kernel que é distribuído, no kernel.org, que é onde o projeto do Linux distribui o seu código-fonte, são códigos que estão fantasiados no código-fonte como código-fonte, mas são códigos binários, né? Um monte de números apenas. Então, é um código binário. O projeto do Linux Libre faz varrer todo o código-fonte do Linux e remover essas informações dali. Assim como aqueles drivers ou módulos, por exemplo, no caso da placa de rede Wi-Fi, quem carrega o firmware é justamente o módulo ou driver da placa de rede, né? E no Linux Libre, o trecho do código que carregaria o firmware é alterado para aparecer, inclusive, na tela, quando ele for carregado, uma mensagem deblobbed, ou seja, olha, aí neste módulo tinha o carregamento de um software não livre, que foi, então, comentado aqui, né? Então, o projeto Linux Libre faz isso e entrega um kernel super recente, sempre a versão estável que está lá disponível no kernel.org, mas sem códigos não auditáveis, sem códigos não livres. Então, cada um de nós faz as suas escolhas. Eu escolhi usar o Linux Libre. E isso implica em que, por exemplo, o módulo da minha placa de rede Wi-Fi funciona sem nenhum problema, porque ela não precisa de um firmware não livre sendo carregado a cada boot. Pode ser que você não tenha dado a mesma sorte, né? No caso da minha placa de rede Wi-Fi, ele foi gravado na própria placa, então eu não preciso carregar, um software não livre, tá lá o firmware lá, não é bom ainda, eu preferia carregar um firmware e que ele fosse livre, né? O firmware em si não é livre, mas ele está lá já gravado na placa e não tem como desgravar e gravar outro, né? Então é uma condição que não há o que fazer, né? Eventualmente eu poderia trocar a placa por uma que tem um firmware livre, poderia, seria uma forma até mais interessante de se utilizar, né? Mas, por exemplo, a minha placa de rede Wi-Fi, além de ser placa de rede Wi-Fi, ela também é Bluetooth. É muito comum isso, né? A plaquinha de rede funcionar tanto para o Wi-Fi quanto o Bluetooth. Mas o dispositivo, o chip lá do Bluetooth, precisa de um firmware não livre. E eu fiz o quê? Eu escolhi
usar o Linux livre. Então, portanto, eu escolhi abdicar de usar o Bluetooth do meu notebook. Eu não uso o Bluetooth do meu notebook. Se eu quiser usar o Bluetooth, eu comprei também um dongle, que a turma chama, né? Parece um pendrivezinho, encaixa lá e funciona. Por quê? Porque aquele dispositivo posso utilizá-lo sem precisar de software não livre. Então, a decisão que cada um toma. Essa decisão é melhor? Tomar essa decisão é melhor do que outra? Não, não é melhor, mas também não é pior. O importante é você saber o que você está escolhendo e das implicações daquilo que você escolhe. Isso é uma escolha consciente, né? Escolher significa observar todas as possibilidades e pegar aquela que você considera a de maior valor. Então, eu prefiro usar um kernel totalmente desprovido de blobs e que não carrega sequer firmwares não livres. Ah, mas então o do Debian não é livre? Não, o kernel distribuído pelo Debian é também livre, completamente livre, inclusive segundo a própria Free Software Foundation. Mas se eu tiver uma placa de rede Wi-Fi que precisa de um firmware não livre, eu posso, com o kernel do Debian, se assim eu desejar, instalar o pacote lá do non-free, que tem o firmware dessa placa, e o módulo vai carregar esse firmware na placa e a placa vai funcionar, coisa que aconteceu nas outras distribuições derivadas do Debian. Então, você escolhe, você tem que ter a ciência do que você deseja fazer. Eu já fiz isso em muitos festivais de instalação que participei, né, em que a pessoa chega lá para o festival de instalação com um notebook, a gente vai lá fazendo a instalação, de preferência, no meu caso, do Debian, e aí quando a gente chega na placa de rede Wi-Fi, por exemplo, nesse momento de que a placa de rede dessa pessoa exige o firmware não livre, eu falo, opa, alto lá. E crio ali uma solenidade, né? Então eu digo, olha, o que acontece é o seguinte, a sua placa de rede Wi-Fi é essa aqui, do fabricante e tal, e o fabricante optou porque, para você possa usar, exige que você rode um programa não livre. Então, aí você tem algumas possibilidades. Quais sejam? Você pode pegar essa placa e tentar trocá-la. É possível fazer isso em vários notebooks. Tem sites em que você pode pesquisar qual é a placa que você pode colocar lá e qual delas funciona exclusivamente com softwares livres. Você pode trocar, uma placa dessa custa 60, 70 reais ou coisa parecida. Pode ser que, se couber no seu orçamento e se for do seu interesse, você pode trocar a placa. Outra forma é você comprar um outro dispositivo, como esses dongles que eu falei, que parece um pendrive, você coloca lá uma placa que respeite a sua liberdade de usuário. Essa é uma outra possibilidade. Outra possibilidade, ao invés de usar o Wi-Fi, usar a rede cabeada. É uma outra possibilidade. E, por último, no sentido da liberdade, é justamente usar o firmware não livre. Então, eu pergunto para a pessoa o que ela deseja. Entendeu o que eu falei? Está com alguma dúvida e tudo? Não, entendi tudo. Putz, mas eu vou preferir mesmo nesse momento, se for o caso, porque todas essas possibilidades já aconteceram comigo em diversos festivais de instalação que eu participo. Da pessoa, não quero usar esse troço aí, vou trocar, como é que faz para trocar? E o outro, é mesmo? Então não quero usar, vou comprar um separado. E pessoas que dizem, não, eu vou querer instalar o firmware não livre. Mas, para essa solenidade funcionar, o que é que eu faço num festival de instalação? Eu explico tudo isso, escrevo lá o comando para a instalação do firmware não livre e digo, olha, esse comando aqui instala o firmware não livre. Se você quiser instalar, você mesmo é que vai ter que apertar o Enter aí, porque eu não posso escolher por você. Então, você está ciente e consciente do que vai fazer. Se você está ciente e consciente do que vai fazer, aperta aí o Enter e instala o firmware não livre por seu gosto, né? Então, com isso, eu procuro que essa solenidade mostre a importância disso, né? Para que a pessoa possa, mais à frente, quando for comprar um outro hardware, por exemplo, pesquisar antes, tomar esses cuidados, caso ela deseje, né? Então, o projeto Debian tem essa tradição de, em respeito à liberdade dos usuários, em compromisso ao contrato social do Debian, justamente o de não escolher pelo usuário, mas, ao mesmo tempo, também deixar na mão do usuário, caso ele deseje, a possibilidade de fazer uso de algo que não seja livre, né? Então, é um item lá
da Debian Free Software Guidelines, que fala alguma coisa sobre nós entendemos que, eventualmente, um usuário possa escolher ou precisar de um software não livre. Então, esse software, à medida do possível, estará lá disponível caso o usuário deseje utilizar. Muito bem, como a gente está com os tempos apertados, eu já vou aqui falando e divulgando o meu curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. A gente tem lá um conjunto já bastante grande de aulas, acho que 37 aulas, 30 e poucos laboratórios GNU que a gente faz todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui também usando o Jitsi. Tem também lá outros quase 30 ou 30, aliás, são quase 40, são 39 tira dúvidas ao vivo, que eu também apresento todas as quintas-feiras, às 19 horas, né? E a gente tem um canal de apoio lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Todos esses vídeos são livres. Todos esses vídeos são disponibilizados em mais de uma plataforma. Fundamentalmente, eles são disponibilizados no meu canal no YouTube, que é esse que eu deixei o link aqui, também no meu canal na plataforma Odyssey, cujo link também está aqui, e também pelos PeerTubes da vida aí, né? Então, ele está disponível em todas essas plataformas, aquela que for mais conveniente para você, e ele pode ser utilizado com exclusividade de softwares livres, né? Então, se você usar VLC, se você usar MPV, mesmo que você esteja baixando do YouTube, você não precisa de usar software não livre para assistir qualquer um desses vídeos. E, de novo, os vídeos são livres, então você pode copiar na sua máquina, pode mandar para o coleguinha, não tem problema. E mais do que isso, todo o material que eu produzo, tanto quanto essa apresentação, como todas as aulas, como todos os laboratórios, é usando exclusivamente softwares livres. Então, esse recurso que você vê, a minha telinha aí no canto, e essa interface que foi construída com a ajuda aí do Blau, eu uso o software OBS, que é um software livre para fazer isso, né? Uso um recurso de câmera virtual para poder montar essas cenas e passar para o Jitsi essa coisa toda aí bacana, né? Então, o nosso canal lá do curso GNU está a milhão lá, a gente está curtindo muito fazer, tem tido a participação e o apoio, inclusive financeiro, de um bocado de gente, é um prazer enorme, e eu acho que se você curtir software livre aí, você também devia ajudar nessa divulgação, vir fazer, participar, seja aprendendo, seja ajudando as outras pessoas. Lá no Telegram a gente já tem quase 1000 pessoas lá, e as conversas não param, e a gente ajudando um, ajudando o outro, inclusive a gente conversa lá mais do que apenas sobre GNU Linux, né, mas em todos os assuntos que estão relacionados ao software livre, ao Debian, e assim por diante. Está lá tudo disponível livremente para todo mundo utilizar. Por quê? Porque eu acredito no conhecimento livre. Eu não acho que para eu passar o eventual conhecimento que eu tenho, ajudar as pessoas, que isso só deva ser feito para quem tem disponibilidade financeira para pagar pelo meu trabalho. Então, eu prefiro fazer isso de maneira livre, e aquele que achar que eu mereço, que achar que o material é de qualidade, que achar que o material pode ajudá-lo, ou achar até que não vai nem usar aquilo, mas que pode ajudar outras pessoas, e com isso a pessoa quiser remunerar o meu trabalho, eu fico super satisfeito com isso, né? O meu objetivo é sempre dizer que, mesmo que você não tenha condições de apoiar financeiramente, o material continua livre. Você percebe que a mecânica é bastante diferente do que acontece por aí, né? Por aí afora, as pessoas às vezes fornecem um conteúdo gratuito, né? Mas só muito superficial. Quando você quer se aprofundar, porque agora você tem que pagar o curso e tal. Aqui não tem isso. Aqui não tem essa história de que agora você tem que pagar o curso. Não tem que pagar nada. Está lá o material livre. É claro que se você quiser um atendimento personalizado, particular, não quiser participar do grupo e quiser ter aulas particulares para poder aprender alguma coisa específica, e você não quer fazer isso no grupo de forma pública, quer fazer isso individualmente, não tem problema, eu ofereço esse serviço, e aí esse serviço é naturalmente remunerado, como é qualquer professor que dá uma aula particular. Mas sempre com a ideia de que, independente das condições que você tem, materiais, o material está aí disponível
para todo mundo poder aproveitar dele. É isso aí, Blau. Já falei bastante. Agora chegou uma água aqui. Muito bom. Não sei se Maravilha, maravilha. tomar um café. Não foi. Mulim também já está na área. Deixa eu abrir aqui a Que câmera. ótimo. Eu não quero tomar o tempo do Mulim, que é o nosso próximo. Tarde demais para pensar nisso, rapaz. Não, como assim? 17h29. Eu estou aqui dentro do meu tempo, não estou? Pois é, pois é. O pessoal fez umas perguntas lá no chat do YouTube. E também, deixa eu só abrir aqui o diálogo, porque é um pouco diferente essa configuração. Tem umas perguntas feitas pelo chat do Free, como é que é o nome? Libera Chat. E tem umas perguntas feitas também pelo chat do YouTube. Mas no YouTube, quem está lá é nada mais nada menos do que o Leandro Ramos e o Heriberto. E as perguntas, pelo que eu andei vendo lá, já foram bem respondidas, né? Se o pessoal teve a paciência de ler ali e tal. Blau, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte: como a gente vai ter o nosso boteco e também a live de segunda, eu me comprometo a ler todas essas perguntas e usar esses outros espaços para responder, para não tomar o tempo da palestra aqui do nosso querido Mulim. Não, mas tranquilo, tá tudo certo aí. As perguntas rolam em torno de hardware. Tem aqui uma pergunta: conhece o site que fala quais são os fabricantes de hardware que adotam firmwares livres? Exemplo. O site que eu acho que é a maior referência é o Hnode, h-node.org, em que você consegue fazer pesquisa de hardwares que são amistosos ao software livre. Né? A outra pergunta era sobre o Devuan. O que você acha do Devuan? Eu acho que o Devuan é uma tentativa de fazer uma versão derivada do Debian que não use systemd, né? Esse processo foi discutido no Debian e ainda tem gente que não está satisfeita com a resposta, né? Da adoção do systemd, né? Eu também, né? Da adoção do systemd. Eu acho que o systemd, na minha visão, nenhum problema dele estar lá disponível, mas eu acho que o projeto não precisava ter casado com o systemd, poderia estar separado, me parecia mais interessante. Embora seja possível usar o Debian sem systemd, né? A gente já fez esses experimentos aí, né, Blau? Então, assim, eu acho que essas iniciativas são legais, o software é livre e é bacana isso, e eu acho que é um caminho, e quem sabe essa discussão volte para o Debian, eu torço para que essa discussão volte para o Debian, e o que o Debian encare a possibilidade de lidar com mais de um sistema de iniciação para que o usuário possa mais facilmente escolher qual ele deseja usar, né? Legal. E tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais para amanhã do que para hoje, né? Porque a pergunta é a seguinte: quanto à transição do SR-Bin para /bin fundidos, merged, segundo o próprio autor, né? Eu acompanhei essa discussão na lista de desenvolvimento. Vamos deixar para amanhã, inclusive, como oportunidade de dizer que amanhã, a partir das 14 horas, a gente vai ter várias atividades aqui da nossa festividade, estaremos todos aqui presentes, justamente para resolver esse tipo de problema, para acessar a máquina de alguém que está com um problema para fazer a atualização, tirar uma dúvida de alguém que queira fazer a atualização, dar essas orientações, a gente vai estar aqui à disposição para isso. Maravilha. Então aquele recadinho de final de palestra de sempre, né? Para quem está chegando agora, não sabe, nós temos a transmissão no YouTube que vai ser encerrada neste vídeo. Na descrição tem o link da próxima palestra, que é com o nosso amigo já presente, Ramon Mulim, de corpo presente, né? E a partir daí, o que vocês têm que fazer no YouTube é clicar nesse próximo link. Se você estiver no site debxp.org/lives, basta recarregar a página para que apareça, assim que eu encerrar aqui, obviamente, né? Para que apareça já o anúncio da próxima transmissão, ok? Eu vou encerrar essa transmissão, como sempre, a gente vai se falando. Um grande abraço para quem fica aqui, mas para quem vai continuar com a gente se vê daqui a 2, 3 minutinhos no máximo, tá certo?